hoje eu recebo, aqui no Pode Virar Referência, uma mulher que construiu uma carreira técnica internacional e guiada por propósito. A Rosane Fukuoka atua há anos na área de eficiência energética, construção sustentável, transição energética e certificações ambientais. Áreas extremamente desafiadoras que existem precisão, estudo contínuo e coragem para ocupar espaços que por muito tempo não foram desenhados para mulheres. Ela já trabalhou no Brasil, no Canadá, participou de programas internacionais de mentoria em energia renovável, atuou com grandes auditorias em edifícios e tem uma trajetória sólida dentro de empresas e instituições que impulsionam inovação, impacto ambiental e desenvolvimento sustentável. Além disso, a Rosane representa um tipo de liderança que eu realmente admiro muito, a liderança que nasce dessa competência técnica, mas cresce pela capacidade, né, de criar impacto e abrir caminhos para outras mulheres. Rosane, seja muito bem-vinda ao Pode Virar Referência. Obrigadíssima aqui, vamos trocar, né, ideias, comentários, enfim, estou aqui à disposição. Ai, que bom, eu tô super animada para essa troca. A gente nunca teve alguém aqui falando sobre energia, né? Então, para quem tá te conhecendo agora, quem que é a Rosane, além dessas certificações, formações, esses termos técnicos? Não, perfeito, né? Eu acho que vou começar contando talvez um pouquinho da minha história, né, da minha trajetória, né? Mas eu sou arquiteta de formação, eu fiz arquitetura na USP, né? Então, desde esse momento, eu já via que o ramo de sustentabilidade estava crescendo no Brasil e no mundo, e eu aproveitei para me especializar, para tentar seguir por esse caminho, né? Então, eu fui fazendo estágio com certificações de sustentabilidade, trabalhei um pouco com certificação LEED, né, de Leadership Environment and Energy Environment Design, por exemplo. Testei também o mercado de construção aqui no Brasil, de empreendimentos residenciais, e depois eu fui seguindo, na verdade, o caminho da área de energia e eficiência energética, que é onde eu estou hoje, né? Então, eu comecei, na verdade, como trainee na Mitseed, que é uma empresa de consultoria que hoje é global, referência no mercado, né, para soluções de mudanças climáticas com foco em transição e eficiência energética. Hoje em dia a gente atua em mais de 30 países no mundo, temos um belo repertório de projetos, né, e somos referências nacionais e internacionais, mas tudo começou para mim quando eu aceitei trabalhar na Mitseed, né? Eu me vi desafiada, na verdade, a começar uma carreira no setor de engenharia, praticamente, né? Eu com formação de arquiteta, minha especialização, né, o meu estudos era sobre resiliência climática de edificações, né? Ah, então você já tinha um pezinho ali, né? Exatamente. Eu já queria saber mais sobre o que aconteceria, né, com os edifícios. Também, quando eu trabalhei com certificação LEED, por exemplo, eu queria saber como os edifícios eram na operação, porque até então eu só trabalhava na parte de projeto, né? Então, eu, como arquiteta, eu queria, na verdade, expandir o meu horizonte, os meus conhecimentos, né? Então, eu pensei, por que não conhecer, né, o caminho da operação, manutenção dos edifícios, para ver se, de fato, tudo aquilo que foi projetado é implementado, é executado, né? Como é que é a performance do edifício, né? Então, foi essa curiosidade, na verdade, que foi me impulsionando a conhecer um pouquinho mais da realidade das edificações, entender mais sobre energia, consumo energético. E nesse ramo, Júlio, eu até vou dizer assim que existem uma série de possibilidades e oportunidades. A área de sustentabilidade realmente é um caminho com mil e uma opções nacionais e internacionais. E foi através, né, de poder trabalhar nessa área que eu consegui fazer alguns cursos no exterior, né? Então, eu participei de um treinamento de eficiência energética no Japão, por exemplo, com representantes de ministérios e governos de outros 5, 6 países, representando o Brasil também lá, né? Justamente para poder alavancar o setor de eficiência energética em cada um dos países. Naquela época, por exemplo, eu estava trabalhando em insumos para o Plano Nacional de Eficiência Energética em edificações aqui no Brasil,
para a empresa de pesquisa energética e o Ministério de Minas e Energia. Então, as contribuições que eu fui adquirindo nesses treinamentos, nesses cursos, né, internacionais, de fato foram bastante relevantes para a minha carreira, para conseguir entender o que os outros países fazem, né? Como é que a gente consegue alavancar o Brasil? Quais são as referências internacionais, né? Realmente, nessa questão de clima, né, dessa área de que você trabalha sustentável, tem muitas referências que a gente acaba buscando aí no mundo, né? E é até interessante você comentar que eu fiquei sabendo lá na COP30, que foi onde eu conheci a Rosane, gente. Não na COP30, mas na Câmara de Comércio entre Brasil e Canadá, que teve uma edição que falou sobre a COP30. Bem complexo, mas a Rosane estava lá como uma das painelistas, né, uma das participantes. E citaram o Brasil como referência, né, internacional por conta do alagamento do Sul. E eu fiquei chocada. Eu falei, nossa, como que o Brasil se torna referência em alguns pontos que a gente nem imagina, né? A gente que não trabalha com isso, a gente fica, nossa, que horror, o Brasil, não sei o quê. Mas quando vai ver como a gente atuou nesse pós, né, alagamento, foi realmente uma referência para questão mundial, né? Como a gente lidou com tudo isso. E eu imagino que todo esse aprendizado que você está tendo, que você teve e continua tendo em relação a essas viagens que você fez, agrega muito mais no seu repertório para entender melhor, né? Com certeza, os desafios, na verdade, são muitos, né? Mas o que a gente sabe é que os países aqui, né, do Cone Sul, né, os países, principalmente em desenvolvimento, são também os mais afetados pelas mudanças climáticas. Então, a gente está vendo, né, uma série de catástrofes naturais, ventanias, tufões, entre outros, que estão atingindo agora o Brasil. E por isso que eu comentei lá no dia da conferência, né, da Câmara Brasil-Canadá, justamente essas questões da importância de fazer um plano de mitigação de riscos climáticos, né? Porque nós Uhum. temos que estar preparados para isso. Hoje em dia, nós temos visto já empresas e clientes fazendo, por exemplo, plano de risco para inundação, porque tem que considerar já na fase de projeto, né, cotas mais altas para a implantação da loja, para a implantação dos serviços, considerando que aquela área pode se tornar um foco, né, de enchente nos próximos anos, enfim, com incidência de chuvas mais fortes, né? E nessa trajetória sua de crescer profissionalmente em um setor que não era tão explorado por muitas pessoas, mas menos ainda por mulheres, né? Como que foi para você essa trajetória? Você teve algum desafio, alguma coisa que te marcou, ou alguém que te marcou, por exemplo? Não, com certeza, né? Eu acho que todo mundo tem que ter uma pessoa, né? Um guia, digamos assim, né? Uma pessoa Uhum. que possa te ajudar, que possa te conduzir, né? Um mentor, né? E no meu caso, assim, em toda a minha trajetória profissional, meus chefes sempre foram homens, né? Ainda mais agora no setor de engenharia também, né? Então, no começo, talvez porque eu era muito nova, assim, eu ainda não tinha muito entendimento, mas eu sabia que era desafiador, porque eu era muito jovem, eu era mulher e arquiteta, e eu dava uma série de treinamentos e cursos, né, palestras também, com um público mais sênior, masculino, predominantemente masculino, né? Então eu queria me fazer, né, ser ouvida, enfim, ser compreendida e que as pessoas pudessem me respeitar, né? E eu digo que o meu chefe, né, o meu ex-chefe, o Alexandre Skinazzi, né, que foi meu mentor por muitos anos aqui na empresa também da Midseed, foi a pessoa que me apoiou em todos esses momentos e permitiu meu crescimento, né, e me deu oportunidades também, né, porque naquela época eu olhava assim e falava assim, nossa, que bacana dar treinamentos, eu gostaria de fazer isso. Aí ele falou, olha só, então vamos preparar você para fazer isso. E aí eu fui treinando um pouquinho, né? Primeiro dentro com as pessoas da empresa, né? E depois eu fui falando um pouco mais para público, até participar depois, né? De eventos, palestras, seminários, Logo depois da faculdade, assim. logo depois da faculdade, praticamente. Que Então, legal. com a experiência que a gente estava lá aprendendo em campo, né? Com a prática profissional, a gente trazia os cases e experiências para palestras, webinários, workshops e cursos, né? Então, esse conhecimento depois
foi bastante valioso e me marcou bastante. Então, realmente, eu acredito bastante no movimento He for She. Uhum. E você construiu uma parte dessa sua trajetória também no Canadá, né? O que mais te transformou como profissional atuando fora do Brasil também? Olha, eu não vou negar que é desafiador, né, quando a gente começa a mudar, assim, de perspectiva, né? O Aham. Canadá, Mas você já sabia inglês, assim, você já tinha ah, um não, passinho sim. ali. Ah, então tá bom. O Menos mal, desafio né? foi outro, na verdade, ter que aprender francês. Então, Nossa. esse é outro ponto. Então, eu comecei a aprender francês já faz acho que um pouco mais de um ano, justamente para tentar, né, facilitar o meu visto de trabalho lá no Canadá. Se bem que, por questões políticas, na verdade, né, e com mudanças regulatórias, o Uhum. processo, na verdade, de entrada, né, para essas questões está um pouco mais complexo, não vou negar, né? Então, é uma situação diferente, é sair da zona de conforto, praticamente, né? Mas a Uhum. gente que trabalha em consultoria é sempre assim. Não existe trabalho padrão, gente. Cada projeto é um projeto novo, a gente está sempre encarando desafios, e é isso que, na verdade, me motiva, sabe? É saber que você está crescendo com esses desafios, né? Que você consegue fazer algo novo e ir além, né? E o Canadá, na verdade, é uma internacionalização que a gente já tinha no nosso DNA, né? DNA da Mitsig, que a Mitsig nasceu fazendo projetos internacionais, bancados por entidades internacionais. Então, a gente foi crescendo de uma forma orgânica até chegar o momento que nós achamos interessante abrir uma filial no Canadá, na região de Edmonton, por conta de várias possibilidades, oportunidades e até mesmo o mercado local daquela região, né? Que bacana. Hum. É. E assim, esse passo que a gente dá, realmente a gente sai da zona de conforto, né? Abrir ali uma filial em outro país, todo esse processo que você está compartilhando com a gente. Mas como que você enxerga o futuro da energia, da construção sustentável, dessas certificações? Porque para vocês darem esse passo, vocês também precisam estar ali de olho no futuro, né? No que está acontecendo. Você acha que teve alguma mudança específica, alguma coisa que vocês notaram em relação a isso? Na verdade, a urgência de uma transição energética ela já é presente, né, em vários países, no Brasil e também ao redor do mundo. É justamente uma das pautas que foi discutidas na COP30 desse ano, em Belém. Na verdade, né, a redução do uso de combustíveis fósseis ou até a eliminação do uso de combustíveis fósseis, né, tendo em vista aí o aquecimento, né, global. São pautas que, na verdade, a gente está vendo já faz anos, né? Fazem décadas já que os cientistas, né, vêm monitorando as temperaturas do planeta e veem que, na verdade, nós estamos num processo que é irreversível já, né? E o que nós podemos fazer com relação a isso, né? Nós estamos aqui justamente atuando com construção sustentável. Então, no futuro, nós gostaríamos que as edificações fossem autossuficientes, zero carbono ou zero energia, né? Então, que elas consigam produzir, através de energia renovável, 100% daquilo que elas necessitam para consumo anual, né? Então, que elas Entendi. consigam zerar o seu balanço energético e, dessa forma, evitar emissões, mais emissões para o planeta nos próximos anos. Perfeito. E no meio disso, qual projeto, qual conquista fez você parar para pensar, nossa, estou no caminho certo, tá dando tudo certo aqui, estou realizando, né, os meus objetivos para o planeta. Qual que foi para você esse marco? Eu acho que aqui no Brasil, o marco para mim foi justamente ter participado desse estudo de insumos para o Plano Nacional de Eficiência Energética e Edificações, prevendo aí cenários para 2030, 2040, 2050, justamente para
Uhum. mas eu diria que no momento eu não desejaria. Porque realmente é uma cultura bastante diferente. O Japão está, assim, 10 anos à frente com relação a tecnologias, isso é fato. Por Nossa. exemplo, quando eu fui para lá em 2017 fazer esse curso, eu estava dirigindo um Toyota Mirai com células a combustível e hidrogênio, que só foi falado aqui no Brasil, né, com mais, virou moda, assim, nos últimos anos, né, no ano passado ou retrasado praticamente, né? Então o Japão está realmente há anos à frente do Brasil em relação a vários aspectos de políticas, tecnologias. Porém, né, sempre tem contras, né? Então, a questão social e cultural, para quem não nasceu lá, para quem não é Uhum. japonês de fato, né? E eu não sou considerada japonesa lá, eu sou considerada brasileira lá, e aqui no Brasil eu sou japonesa, né? É sempre um meio termo, né? Mas eu me considero brasileira, né? Então, já estou muito acostumada e enraizada, né, com a cultura aqui também, né? Então, para mim, é muito difícil me adaptar na cultura do Japão. Ainda mais porque eles têm uma política, na verdade, né, que até conto contigo, assim, que a prioridade não é a família, a primeira prioridade é o trabalho. Então, Nossa. muitos pais de famílias, assim, eles procuram focar no trabalho e praticamente não veem os filhos crescerem, tá? E isso não é uma coisa, assim, que eu gostaria para minha vida, né? Além disso, existe Nossa. uma dificuldade muito grande de mulheres em subirem para cargos de liderança no Japão. Uhum. Eu ia comentar, né? Tem o famoso Ikigai na cultura deles, não tem? E uma delas é a parte da família, né? Então eu achei que realmente era o contrário, assim, olhando de fora, né? Caramba, não sabia. Realmente, quando a gente vai para um outro país, fica lá um tempo e volta para o Brasil, a gente vê que o Brasil realmente é o nosso lar de conforto, né? Sair da zona de conforto às vezes é complicado. E teve mais alguma experiência que você passou assim, você falou, nossa, essa nunca mais vou esquecer, porque realmente mudou o que eu vou pensar a partir de agora. Olha, teve várias, né? Eu pude também participar de um curso em Dresden, na Alemanha, um curso também internacional, né? Que participaram aí 20 representantes de diferentes países, mais de 10 países no mundo, né? Discutindo justamente sobre eficiência energética e energias renováveis. Então, para mim, né, e também, né, depois eu olhando com mais calma, né, o Japão e a Alemanha, nas questões energéticas, se desenvolveram bastante e são referências internacionais, né, para outros países, né, em vários aspectos, tanto em termos tecnológicos, quanto de regulamentação, quanto aplicações, né. Então, durante esses cursos que eu fiz na Alemanha também, foi como realmente ampliar os horizontes, né? Por isso que eu recomendo que, mesmo que faça um curso de uma duração curta, é muito importante porque isso abre a mente, abre a possibilidade, e mais do que isso, estabeleceu uma rede de contatos, de networking nesses cursos, né? Então, eu tenho contato até hoje com pessoas que eu conheci em 2017, pessoas, né, que conheci lá no Japão, ou que eu conheci na Alemanha em 2018, né? Então, são contatos assim que ficam para a vida, né? E você sabe que se você for para determinado país, você consegue contar com aquela pessoa, né? Você tem um certo grau de confiança também, né? Porque passou, né, por mesmos processos juntos. Além disso, são pessoas que estão em cargos de governo, são representantes, né, enfim, do setor público e privado também, que podem também dar subsídios técnicos, enfim, até fazer parceria. A gente, por exemplo, nós fizemos uma parceria com uma dessas pessoas é, em, é, que eu conheci nos cursos, né? Posteriormente aqui na Midseed. Então, quando a gente foi para aquele Caramba! país, a gente chamou esse consultor, né? Ele veio trabalhar com a gente. Olha que legal, né? Realmente, essa parte de networking não sai de nenhuma área, né? A gente precisa estar conhecendo pessoas, se conectando, até mesmo com outras pessoas que não são da nossa área, né? Porque às vezes vai complementar o que a gente faz. Isso é muito interessante. E agora, né, nesse novo passo para a sua empresa, o que que você vê para o próximo ano?
além do mais que agora foi a COP30 aqui no Brasil, né? Quais foram as suas perspectivas ali para o decorrer dos anos? Acho que ainda mais depois da COP30 fica um dever, assim, uma lição de casa muito grande para as empresas traçarem seus planos de descarbonização, né, se preocuparem mais com as questões ambientais, traçarem seus planos de transição energética. Então, é esse o caminho que nós estamos vendo, né? Já existe, né, obrigatoriedade aí, multas relacionadas para empresas que tenham emissões elevadas, por exemplo. Uhum. Então, nos próximos anos, o que nós vamos ver é um setor em adaptação e transição, justamente para atender novas regulamentações, para atender conformidade e também pensar em novos caminhos, possibilidades energéticas. Perfeito. E, Rosane, hoje, o que que você vê que nessa área que você trabalha, nessas conquistas que você passou, o que te faz referência hoje? Essa é uma pergunta muito difícil. O que me faz referência hoje, né? Eu acredito assim que ser referência é quando você consegue realmente impactar, né, a vida de outras pessoas, consegue ajudar. E eu sinto que eu consegui contribuir mais com essa questão com a rede de mulheres na área de energia, né? Nós temos uma rede que chama Rede Women for Energy and Efficiency, aqui no Brasil. Eu sou fundadora dessa rede, que foi advinda aí de um grupo de mulheres na área de energia lá de 2019, que a MITSID criou e depois foi crescendo organicamente até 2023, que teve uma fusão com o grupo de mulheres do programa Potencialize da GIZ. E durante esse período, a gente conseguiu implementar, por exemplo, um programa de mentoria e capacitação para mulheres. E esse programa, eu sinto assim que houve bastante contribuições, porque a gente apoiou as mulheres do mercado, né, principalmente da parte de engenharia, dessa área de energia, para se desenvolver pessoalmente, desenvolver profissionalmente e também para pensar no futuro internacional. E vendo questões não só de hard skills, né, que elas já possuíam, mas a gente focou principalmente em soft skills, né, Perfeito. comunicação, liderança, essa parte também até de entender os seus direitos, entender os conceitos. Eu acho que foi bastante esclarecedor, importante. Isso me marcou bastante e deu, eu acredito, assim, uma satisfação de ver os resultados, né, de ver as mulheres que depois fizeram as mentorias, enfim. Na verdade, um trabalho contínuo, né? Que lindo, continua até hoje, né? A gente gostaria de continuar, então vai ter uma nova versão da mentoria, provavelmente ano que vem, e depois a gente Ah, pode liberar aí mais uhum, informações, né? Mas vai ter uma segunda leva. Mas eu acredito que todos nós, em algum momento, a gente precisa de algum mentor, sabe? Uma pessoa uhum. que realmente te abra os caminhos, né? Te mostre outras opções, né? Eu acho que é importantíssimo. Eu acredito que é mesmo a gente pegar algumas pessoas que a gente segue, que a gente acompanha, que realmente a gente sabe que é os nossos princípios, né? Porque hoje em dia, com as redes sociais, a gente acaba sendo influenciado por todo mundo. Então a gente precisa escolher muito bem, né? E realmente, um mentor é tudo que alguém precisa ali para estar alinhado nos nossos caminhos. Rosane, para quem quer conversar mais com você, quer entender melhor do seu trabalho, o que você faz para as empresas, essa ajuda que você dá como consultora, como mentora, por onde a pessoa pode te achar? Ela pode entrar em contato comigo pelo LinkedIn, né, com certeza, né, eu respondo, na medida do possível, né, com uma rapidez, né, então ela pode me contactar, também posso deixar meu e-mail como contato de referência também, né, e fico à disposição, na verdade. Nós temos esse grupo de mulheres na área de energia, nós combinamos também encontros presenciais na medida do possível, né, então eu fico aqui em São Paulo, né, nós estamos programando eventos aí para o ano que vem, e adoraria conhecer, né, mais pessoas, mais mulheres interessadas nesse setor. A gente também troca bastante informações no nosso grupo de WhatsApp sobre oportunidades e vagas em várias empresas, várias vagas na área de sustentabilidade, por exemplo, né, de energia também. Então, eu acho que a rede é benéfica para todas, né? E a gente tem que aprender, na verdade, né, como utilizar da melhor forma
né, o que está surgindo no mercado, mas eu fico aí à disposição caso alguém queira saber mais algum detalhe, ou quiser conversar, ou tomar um café. Eu acho que é super útil, super agradável. Perfeito. Hoje em dia, realmente, tem tanta gente ajudando, né? Que nem vocês com esse grupo. E as pessoas estão procurando, né? Precisa procurar no lugar certo, precisa se conectar com as pessoas que, às vezes, uma conexão, uma virada de chave ali vai mudar tudo, né? Eu acho isso muito bacana. Rosane, muito obrigada por compartilhar tanto sobre a sua história, seus aprendizados, essa visão tão necessária que a gente precisa ter, né? Sobre sustentabilidade, liderança, essa carreira técnica que muitas pessoas hoje em dia da engenharia querem participar disso, desse futuro. Então, se você também está ouvindo e sente que esse episódio te trouxe essa clareza, essa inspiração, ou de alguma forma fez você enxergar que a sua trajetória precisa ser elaborada ali, né, para essa área, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, deixa ali seu like, a sua estrelinha no Spotify, porque realmente ajuda a gente a entender, né, qual área o pessoal tá ali mais ligado, qual área o pessoal quer ouvir mais, e entender melhor se vocês gostaram da Rosane, se vocês entenderam o que que a gente propôs aqui sobre o futuro do mundo, né? Não só do país, mas do mundo, né, Rosane? Não, perfeito, não. Obrigada, Júlia. Eu sei que foi um momento rápido, né, e curto para a gente trocar algumas ideias, então é até difícil explicar em pouco tempo tudo que a gente faz, ou tudo que eu já experienciei nesses últimos anos, mas eu espero que sirva de inspiração, né, para outras pessoas que ou estão iniciando nas suas carreiras, ou então estão tentando ver alguma recolocação, né, no trabalho, porque acreditem, essa área de sustentabilidade tende a crescer e só vai crescer daqui para frente. Né? É, Então, os profissionais que estiverem preparados para poder trabalhar nessas áreas vão conseguir bons empregos. com certeza, ainda mais com a inteligência artificial ali chegando, né? Quem vai ficar por aqui com os trabalhos é para essa parte do futuro. Eu acho isso super interessante. E a Rosane explica muito bem no LinkedIn dela. Ela traz ali alguns ensinamentos, eu gosto bastante de acompanhar. Então, gente, esse foi mais um episódio do Pode Virar Referência que surgiu para isso, para a gente entender, para a gente transformar esses conhecimentos em posicionamento, trajetória e essas histórias que fazem a gente chegar ao crescimento que a gente quer. E não precisa ter milhões de seguidores para virar uma referência. Então, a gente se encontra no próximo episódio. Obrigada, Rosane!